Na hora que... Aê, gente! Está oficialmente aberta a nossa aula, sejam bem-vindos. A nossa aula de citoplasma, parte 3. Afinal de contas, nós já vimos... Peraí que dá trabalho. Nossa, faz comigo, hein? Ah, tá louco? Foi. Afinal de contas, nesse espacinho aí e conteúdo chamado citoplasma da célula, nós já vimos o citoesqueleto aula passada. Lembra o citoesqueleto com os microtúbulos tudo? Aí a gente viu também o quê? Me ajuda a lembrar, centríolos que fazem, inclusive, cílios e flagelos nas células que têm cílios e flagelos, né? Então, né, o próprio citosol, né, apontado aí de azul, a gente deu um mergulho no citosol e tudo mais. Mas agora, Chuchu, chega o retículo endoplasmático, uma outra organela, para a gente dar uma analisada. Mas pelo que eu me lembro, lá daquela primeira semana de aula, quando a gente, nossa, a gente estava engateando, a gente vê desenho na lousa de célula animal, vegetal, você lembra? Tipo, parece que faz tanto tempo na nossa vidinha, né? Foi lá no comecinho do ano. E aí eu lembro que tem, daquela aula, eu lembro que tem retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Então são os dois? Isso, Fih. Aqui, ó, a gente já está vendo os dois na tela. Aqui de azul, a gente está vendo o rugoso com suas rugosidades, ou seja, ribossomos pretinhos aqui, ó, aderidos. E o liso, que é o quê? Liso, jura? Ele é não granuloso, não tem os ribossomos aderidos à sua membrana, ele é liso de fato. Então, conforme eu mudo de desenho, outra pessoa que fez, você mesmo assim reconhece eles? Então há um padrão nas organelas e a gente tem que reconhecê-las no desenho. Então, de novo, o rugoso aqui, ele tá com os ribossomos dessa vez pontinhos vermelhinhos, né? E o liso tá o quê? Liso, certo? Pelo padrão aqui, o que é retículo endoplasmático? Ah, é uma rede de canais, né, gente? É uma rede de canais onde substâncias entram e podem ser, ó, transportadas. Isso é super vantajoso, sabe por quê? Qual a vantagem de ter dentre outras funções que eu ainda explicarei, calma, Chuchu, mas é bem óbvio isso, né? A primeira função não tem como esquecer, porque dá para ver que é uma rede de canaizinhos. Para quê? Ué, para transporte de substâncias diversas, de um ponto a outro na célula. Porque quando você começa a estudar o citosol da célula, onde tudo isso está mergulhado, tem tanta substância reativa, sabe, que pode reagir com outra substância naquele meio aquoso, que às vezes a célula precisa mandar uma substância para outro ponto da célula, dela, né? E aí não chega lá a substância, por quê? Porque ela reagiu com outra. Pá! Agora, se ela pega um circuito desse, cara, ela vai segura, é um caminho seguro. Então a substância cai aqui, ao invés de ela ficar meio perdida aqui fora, reagindo com outras substâncias, sabe? Não, ela pega e faz assim. Pronto, chegou lá do outro lado da célula, sem reagir com nenhuma outra substância, em segurança, sabe? Então, essa primeira grande função dos dois, tanto liso quanto rugoso, tem essa óbvia função, como é uma rede de canais, de o quê? Transporte de substâncias. Então, tá bom. Essa primeira função aí, óbvia, aí já está na minha mente. Mas voltando para o lance de reconhecer desenho, é o seguinte: quando a gente faz de forma mais simples e cai da forma simples e cai em 3D, porque aí na sua cara tem um baita de um desenho em 3D pulando na sua cara. Agora, aqui dentro dessa célula, eu vou fazer um retículo endoplasmático que não está nada em 3D, nem 2D, isso é meio D, de tão tosco que é o desenho, mas eles caem também. Então, quando você percebe, nesses desenhos simplinhos, os retículos, eles são, parece que umas minhoquinhas dessa que eu estou fazendo, sendo que algumas, ó, elas podem fundir-se, tá vendo só? Porque há, de fato, fusão entre esses canais, certo? Então, aqui, por exemplo, por enquanto ele tá liso, mas eu vou deixar ele rugoso, olha lá, com os pontinhos, que são os ribossomos. Até aí tudo bem? Opa, embora que eu tô fazendo rapidão sem capricho, né, gente? E aí, então, às vezes, dá um tilt ali.
Beleza, já entendi. Beleza. Tá bom, Chuchu? Você percebeu o seguinte? Não sei se vocês perceberam, mais uma dica para reconhecer. Quase sempre, não sempre, tá, Chuchu? Não dá para falar que é uma regra. Mas assim, muitas vezes. Olha aqui o que acontece. Não sei se você tá vendo que tem uma fusão da carioteca roxa aqui do núcleo, tá vendo, ó? Ó, como uma continuidade dela, vem o retículo endoplasmático o quê? Rugoso. Então, por isso que eu fiz de propósito, aqui em volta do núcleo, geralmente é uma boa dica, tá o HER, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, né? Esse cara que eu tô falando aqui. E também, geralmente, se liga que são dicas, tá, Chuchu? Atrás dele vem o quê? O liso, que é igualzinho, digamos assim, né? Praticamente num desenho simples igual o meu, é igual, né? Só que sem os pontinhos lá. Tudo bem, Chuchu? Então, olha, eu já dei mais uma dica para você reconhecer eles nos desenhinhos, porque você confunde, cara, te conheço, corrijo prova. Você confunde com o complexo golgiense que está para chegar na aula de hoje ainda. Por isso que eu fico aqui com todo cuidado. Eu vou apagar, tá, Chuchu? Porque se eu passo assim para o próximo slide, olha o que acontece, nem vou mostrar. Fica um rabisco no próximo slide. Então, deixa eu apagar aqui, Chuchu. Essas foram as primeiras dicas. Simbora. O que eu te disse está escrito de forma bem bonitinha aqui, ó. O retículo endoplasmático rugoso, ele é contíguo. Olha que bonita essa palavra. Ele é contíguo, apresenta contiguidade à membrana externa do núcleo. Então, aqui de novo, está o envoltório nuclear, a carioteca, né, gente? E aí, ele está aqui como uma continuidade dela, fusão ocorreu aqui, certo? Com a carioteca. Ele pode estar longe da carioteca? Pode, mas é muito comum ele ser contíguo, o HER, o rugoso, tá? Em comunicação, como está escrito aqui para você, Chuchu, ó, em comunicação com a carioteca. Bom, existem então esses dois tipos, o liso e o rugoso, certo? De novo, liso e rugoso. Então, ó, por mais que eu troque de lugar, você com muita facilidade percebe, ó, liso é liso, rugoso é rugoso. Aqui eu já troquei na esquerda, eu coloquei o rugoso, ó, mas você reconhece, e o liso aqui na direita, certo? E aqui, para o pessoal das medicina tudo, quando eu falo das medicina tudo, é das biológicas, tá, Chuchu? O pessoal das biológicas vai ver isso aqui no microscópio eletrônico, ó. Uma coisa é ver desenho, outra vida como ela é, né, gente? Olha só que da hora. Então você vê aqui os canaizinhos do rugoso e umas pontinhas aqui, uns pinguinhos aqui grudado nele. E o liso aqui, ó, liso. Ó o pessoal do inglês. Ah, você é bilíngue. Tá aqui, ó. Relações, certo? How smooth. Eu volto. No primeiro de tudo, Chuchu. Primeiro tinha só desenho, porque, ó. Não, é o de trás. Isso, Opa, esse aqui, né, ó. isso, Tá obrigada. bom. Você vai dar um print, né, Chuchu? Que não dá tempo de copiar, não, cara. Ó, o principal, isso aqui é É uma só pra intro... tirar uma foto. Ah, entendi, belezinha. Então já foi? Ó, sempre que precisar, Já. faça isso, tá? Fique à vontade. Mas isso aqui é uma introdução ao assunto, mas o que você precisa de fato, assim, digamos de fato, o principal está por vir, tá, Chuchu? Daí eu dou um alerta aí pra você. Ah, lá, em inglês de novo, que bonitinho em inglês, gente. Érica, Pode falar, por favor. é só uma dúvida. Você vai disponibilizar esses slides depois pra gente? Com certeza, Fih, mas você tem que sempre pedir, porque senão, nossa, você tem muita coisa na minha cabeça. Como Certo, que o pessoal costuma obrigada. mandar no grupo ou no plural? Ou o que vocês Ah, tem preferem? professor que manda no grupo, tem Ah, professor que acho coloca que no plural. no grupo é mais fácil, não é? Posso mandar lá? Pode ser. Então, beleza. Obrigada. Ó, imagina, ó, em inglês de novo, e também as imagens mostram o que estamos falando. Mais uma vez, identifique, você está treinando, gente, é treino isso aqui, tá? Treinar é repetir. Então tá lá, você tá vendo o rugoso, o granuloso e o lisinho. Posso chamar o liso de não granuloso? Claro que sim. Deixa eu abrir a porteira aqui. A porta. Isa! Bom dia, Isa. Deixa eu só anotar rapidão aqui, gente. Bom dia, Chuchu. Bora. Então, ó, mais um para você treinar, né? Bom, agora sim chegou, é disso que eu tô falando, viu, gente? Ó,
Quando eu acabar essa tela, aí você tem que tirar a mir foto, tá? Que foi só uma introdução até aqui. Ó, a Isa chegou na hora certinha, fia. Então, vamos lá? Então, primeiro, antes de mais nada, retículo endoplasmático. Não importa se é o liso ou o rugoso, Chuchu. Os dois participam aí como uma rede interna de canais para transporte. E eles podem, cara, nem que está transportando alguma substância, pode armazenar ela por um tempo. Então, transporte. E também, por que não, aparece também lá nas questões, armazenamento de substâncias, beleza? Gente, você sabe que é horrível abreviar dessas maneiras aqui esdrúxulas, tipo armase. Pelo amor de Deus, não faço isso em casa, ou seja, na prova, hein? Ó, então, transporte e armazenamento de substâncias. O liso, cuidado, que ele pode ser chamado, então, de liso, de não granular ou não granuloso, certo? É ele. E o rugoso, que você pode chamar então de granuloso, ó, granuloso, granular. Mas eu faço questão de colocar aqui um termo que você, quando encontra, você não sabe que é ele. Se eu não te falo, né? Agora você vai saber, Chuchu. Ergastoplasma. Ai, o que é ergastoplasma? É o retículo endoplasmático rugoso. Ou você chama ele só de ergastoplasma. Tá certo? Então tá bom, Chuchu. Olha, você já reconhece bem eles nos desenhinhos, mas eu vou só para ficar completinho depois na tua foto, né? Ah, uma pena que você vai tirar foto justo de um slide onde eu estou desenhando super rápido, sem capricho nenhum. Parece que é uma criança, não parece? Parece que é uma criancinha que está escrevendo e desenhando. Tão sem noçãozinho o desenho. Não, tá bonitinho, tá bonitinho. Embora. Bom, tá bonitinho demais, né? Tá um ribossomo gigante ali. Certo? Então, aqui, ó, a presença de ribossomos, o que dá a rugosidade, aderidos à sua membrana. Que as questões, gente, pede para você identificar o desenho, Chuchu, falar para que serve, claro, mas para você caracterizar, caracterize-o. Bem, ele apresenta ribossomos, certo? Simbora. E esses ribossomos, eu vou começar do rugoso, tá, Chuchu? Que é mais fácil. Para que serve ribossomo? Ai, gente, nessa altura do campeonato, na aula 26, você me perguntar para que serve ribossomo, eu não sei nem o que eu faço, Chuchu, porque nós já olhamos dentro do ribossomo, vendo o que ele faz de perto, que é produzir proteínas. Então, a função, para que serve o retículo rugoso todo? Se ele tem ribossomo, não é à toa, a principal função dele é essa, produção, acabou, Chuchu, ó, produção do quê? De proteínas. Você já sabe que chega o RNA mensageiro, o transportador, aí RNA ribossômico fazendo os ribossomos tudo. Ô, louco, gente, você já sabe isso com detalhes, produção de proteínas. Você conhece até o código genético, seus biologuinha. Te conhece, vocês já estão lá na frente, não percebe, ó. Produção de proteínas. Acabou. Ó que lindo isso aqui. Acabou, Chuchu, não tá difícil. Já o liso, ele tem duas outras funções que você não pode deixar de falar, tá, gente? Aí você lembra do quê? L de liso, L de lipídio. Então, eles fazem produção. Sabe, por exemplo, os fosfolipídios da membrana, que você também estudou pra caraca comigo? Então, ele pode fazer até fosfolipídio, para você ter uma ideia. Mas outros tipos de lipídios também, tá? Então, produção. L de liso, L de lipídio. Tá. Produção de lipídios. Beleza. Lipide ou lipide, tá? E a outra função, Érica, continua deixando fácil para nós, ó, L de liso, L de lipídio, tá? Bom, gente, a outra função, eu nunca fiz macete, ligação assim nenhuma, de letrinha e tal, mas, caramba, é só você imaginar o liso, cara, como se fosse o fígado de uma célula. Quando eu falo que é como se fosse o fígado da célula, o que o fígado faz para você?
É o que o liso vai fazer para a célula. Mano, o fígado tem 1000 utilidades, eu sei, mas tem uma mais famosa que é desintoxicação. Então, o pessoal que, por exemplo, muito álcool, bebe muito, drogas em geral, remédio. Lembre-se que quando eu falo drogas, a gente está falando até e principalmente da droga que a gente mais consome, que é aquela chamada de remédio. É tudo droga, Chuchu, é tudo substancinhas químicas que a gente põe para dentro do corpo com alguma ação nas células, certo? E aí o que acontece? De álcool a aspirina, não importa, Chuchu, é o seu fígado que degrada essas substâncias que você botou para dentro. Depois delas agirem, fazerem um acerto ou um estrago. O remédio vai lá, acerta um trequinho, tirou a dor, mas depois ele tem que sair do teu corpo, não é verdade? Então, o fígado metaboliza como o liso nas células as substâncias tóxicas. Por isso, e justamente por isso, duas coisas acontecem. Se liga, ó. As pessoas que mais consomem remédios ou drogas em geral, legais ou ilegais, legais como álcool, né? E o tabaco, nicotina, enfim, ilegais como todas as outras ilegais, elas vão criando o quê? Você já ouviu falar, né? Aquela tolerância. Elas sentem a necessidade de aumentar a dose depois de um tempo. Por quê? Pergunta de vestibular, isso, não sou eu. Por quê? Porque a célula, conforme ela entra em contato com os tóxicos tudo, gente, aí vai de novo, mais tóxico. Aí passa um tempo, ou no outro dia, hoje ainda, não importa, mais tóxico. E mais tóxico. A pessoa se intoxicando assim, se intoxicando, né, gente? Tô brincando. A pessoa se intoxicando assim, a célula, opa, tem necessidade de fazer mais o quê? Para quebrar mais e mais tóxico? Mais retículo endoplasmático liso. Ou seja, daqui a pouco a pessoa tem tanto retículo endoplasmático liso que a dose que ela estava consumindo não faz mais efeito. Que nem que ela põe para fora, para dentro do corpício a droga, vai os 1000 retículo liso dela e degrada. Não dá tempo nem dela sentir os baratos tudo. Então vou aumentar a dose. Certo? É a tal da tolerância às dorgas, tudo, é por conta disso, sabe? Então vamos escrever aqui, ó. Vamos lá? Ó, retículo endoplasmático liso. Ele faz a desintoxication. Ele quebra as substâncias tóxicas para a celulinha. Então, qual é o órgão que mais tem retículo endoplasmático liso nas suas células? O próprio fígado. Faz sentido, né, gente? Tá bom? Então, L de liso, L de lipídio, e lembrar que ele é o cara que faz desintoxicação pra caraca na célula. Bora, partiu? Fui. Ô, Érica, uma pergunta. Eu vou escutar a pergunta de vocês e vou lembrar, dá um print nessa tela aí. Pode falar, Chuchu. Tem como ter mais, tipo, mais liso do que rugoso? Tipo, Tem, claro. prioridade de um? Tem, é assim, ó, imagina o seguinte, Chuchu, quando a gente estuda essas células, como estamos fazendo, e as organelas, nossa, há um padrão célula de ser, mas caramba, conforme a função da célula e localização, em qual órgão ela tá, ela pode ter mais de uma organela ou mais de outra, depende, Chuchu, isso é variável. Então, você pega, por exemplo, daqui a pouco, mitocôndrias, que dão energia, toda célula precisa, né? Mas algumas precisam mais. Então, o próprio espermatozoide, que é uma célula que tem que ir longe, né? O caminho dele supostamente vai ser longe, até o corpo de uma mulher e tal, ele tem mais mitocôndrias. Então, essa questão aí da quantidade é variável, sim, é super variável, tá? Certo, obrigada. Quem mais aqui vê uma perguntinha, ó? Deixa eu ver se eu entendi. Fica menos ou com. Mary, eu não entendi. Peraí, deixa eu ver. Tipo, Ah, que fale, gente, você preferir. quero. A pessoa, ela bebe bastante e depois ela vai diminuindo. Depois, se ela tomar outra dose menor, ela também vai sentir os efeitos? Ou esses retículos, eles continuam... Entendi. Não continua. Se passar muito uma dose da outra, tô limpo agora, aí passou um ano, teve uma recaída. É isso, né? Acho que você está falando. Isso, se ela continua com a Não. tolerância. Quanto mais espaçamento aí, Chuchu, a tendência é voltar aí o que era. Entende? Mas isso leva um tempo, né? Tá bom? Pode ir pro próximo?
Já tiraram... Tá bom, mas eles vão perdendo, desculpa atrapalhar. Não, pode falar. Não, imagina, não atrapalha. Gente, jamais vocês atrapalham, pode falar. Mas os retículos, eles vão... Por que que ele volta? Entendeu? Não tá usando, Chuchu. Para que a gente vai ficar gastando energia em fazer algo que você não está sendo solicitado? Você tá entendendo? A gente Sim. tenta, homeostase que chama. Ó, gente, que tal? Melhor agora, né? Peraí, deixa eu só completar aqui, eu te falo. Aí, deixa eu ver. Opa, pronto, ó. Tira um print desse também, eu acho que tá bem melhor, né? O que eu tava falando pra você, Chuchu? A gente tenta entrar em homeostase o tempo todo, que é um estado de equilíbrio, sabe? E excessos também não são bem-vindos. Falta, óbvio que não é legal, mas excesso também não, mesmo de coisa boa. Então, a tendência é cair em desuso ali aquela organela e você degradar ela, não vai usar, não. Mitocôndrias, elas têm um tempo de vida também, elas não ficam para sempre ali, sabe? Isso é natural, então. Ô, gente, esse slide tá bem melhor agora, hein? Ó, até o lance da desintoxicação. Eu só mudei de lado, misericórdia, gente. O granuloso coloquei agora na esquerda e o liso na direita. Tudo bem? E aqui você tá vendo dentro do rugoso dessa vez, ó, aqui, ó, que tá na esquerda, se liga que tá na esquerda, ó. Os ribossomos de azulzinho, e lá dentro deles está passando quem? Ó, você consegue ver? O mensageiro, o RNA mensageiro, ó, certo? Tá passando lá esse fiozinho aqui dentro deles. E aqui dentro você consegue ver as proteínas saindo lá para dentro, ó, as proteínas sendo feitas, um monte de minhoquinha entrando lá dentro, que são as proteínas. E aí deu mais um print, acho que tá bem melhor, né, gente? Printou? Foi? Tirou fotinha. Ó, agora sim, hein? Fui. Aqui, gente, só um alerta, tá? Quando você estuda músculo, você vê que lá nas fibras musculares, você estudou isso provavelmente com o Caio, você tem as proteínas actina e miosina, que aqui tá em inglês, mas você já estudou, você sabe, de roxinho seriam as miosina e de vermelhinho as actina, certo? Que são mais fininhas. Bom, e o que interessa aqui? Interessa que o retículo endoplasmático nessas células musculares, ele não é chamado de retículo endoplasmático. Ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Então, aqui é um aprofundamento e um alerta máximo. Aí você está estudando lá músculo, vai para células musculares. Ela tem retículo. Só que lá ele é chamado de retículo sarcoplasmático. O liso, eu estou me referindo ao liso. Você está vendo ele aqui lisinho, ó? Então, ele está de azul claro, essa rede azul clara aqui de retículo, ó, tá vendo só? Lá, o liso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Só mudou o nome. E mudou só mais uma coisinha. Lá, ele tem uma especialidade que os outros normalmente não têm das outras células. O liso, ó, que é o quê? Reservar e jogar cálcio nessa célula. Para ter o quê? Contração muscular. Ai, bem que eu vi lá, quando o Caio explicou, que só tem contração muscular na presença de cálcio. Isso, fi. Se precisa ter cálcio para deslizar a quitina sobre miosina e você poder contrair a célula e o músculo, cara, quem é que vai jogar cálcio aí? O retículo endoplasmático liso, que lá ele é chamado na célula muscular de sarcoplasmático. Sarco alguma coisa sempre se refere ao músculo. Aqui, por exemplo, ó, sarcolema, que está apontado, apesar de em inglês com 2 M's, ó, sarcolema quer dizer o quê? Ó, a membrana plasmática é chamada de sarcolema. Então, a gente só mudou o nome da membrana plasmática para sarcolema, mudou o nome do REL para sarcoplasmático, certo? E aqui ele ganha o liso na fibra muscular, essa função aí extra de reserva de cálcio. Tá bom, Chuchu? Bom, o alvo principal dessa aula não é o retículo. Acabou o papo de retículo, tanto liso quanto rugoso. O alvo principal é esse aí, Chuchu. Você tá vendo que bonitão? Complexo golgiense. Complexo de Golgi, Camilo Golgi. Viu, Chuchu? Foi um citologista italiano famoso. Ficou com o nome dele, Camilo Golgi. Aí ficou complexo Golgi, golgiense.
Olha como você tem tendência a confundir, Chuchu. Porque parece, e de fato chega a quase ser também uma rede de canais, só que dessa vez são sáculos. Perceba aqui nesse desenho em 3D, ou nesse GIF aqui, que são saquinhos achatados, empilhados. E aqui em B, você tem uma foto, a vida como ela é, Chuchu. Aqui é a foto vista pelo microscópio eletrônico, que é uma boa universidade que tem, não é qualquer uma, certo? E aí, quando você percebe, ó, para reconhecê-lo e descrevê-lo, ó, fica fácil, ó. É uma pilha de sáculos achatados de onde brotam essas bolinhas, ou seja, vesículas. Complexo golgiense, uma pilha de sáculos achatados, certo? De onde brotam, olha lá, ó, piscando lá, ó. Vesículas, começa a sair, ó, vesícula, que se destaca dele, ó, e fica cheia de substância. Que substância? Não sei ainda, gente. Calma. Simbora. Mais uma vez, você vê um desenho e uma representação, né? E uma imagem no microscópio. E aqui você vê de verde, cara, que as vesículazinhas aqui que brota dele, esses saquinhos, né? Vêm das extremidades, ó, elas vão brotando. Tuc, tuc. Não vá confundir com hell ou her, certo? Outro alerta aqui, Chuchu, simbora, ó. Há quem defenda, há autores que defendem, então cuidado, que ele pode ser chamado sinônimo de dictiosomo, e tem sim mais de uma questãozinha que você encontra aí no material, falando, olha, os dictiossomos, eita, que eu não conheço, conhece sim, gente, é o CG, complexo de Golgi, complexo golgiense, para alguns, dictiossomo. É que, porém, outros que defendem que não, que a unidade, ou seja, essa única pilha é um dictiossomo e o conjunto de várias pilhas dessa na célula forma todo um sistema, um complexo golgiense, tá entendendo? Mas, gente, isso é o de menos. O importante é você ter na sua cabeça de ensino médio como sinônimo, o complexo. Apareceu o dictiossomo, Chuchu? É o complexo golgiense. Tá bom, Chuchu? Não se preocupe com isso. Mano, esse desenho tá tão massa. Olha aqui, brotando as vesiculinhas dele, cara. Simbora. Então, dictiossomo ou complexo golgiense trata de uma pilha de sáculos achatados, conforme eu já disse, de onde brotam vesículas. Gente, eu vou fazer rapidão aqui, ó, daquele jeito mais simplinho que também aparece nas questões. Eu vou fazer ele de vermelhinho, ó. Então, ó, você percebe que normalmente ele tem uma bolinha assim, uma coisa mais arredondada na ponta, tá vendo? Sáculo, sáculo. Quantas? Não importa, gente. Olha, pode ter 4, pode ter 10, pode ter, não importa quantos sáculos. E as vesiculinhas aqui em volta, ó. Tá bom, Chuchu? Então, mesmo num desenho mais simprão, assim, igual o nosso agora, ó, você reconhece ele e partiu. Já apaguei, viu? Tchuc, nem perguntei. Fui. Bom, quando você está vendo lá algo apontado como cisterna, pode vir, como aqui, ó. A gente está se referindo a essas bolsas membranosas, essas bolsas aqui, ao próprio sáculo, ao sáculo achatado em si. Você viu que a gente cortou ele para você ver, né, lá dentro, que ele tem um espaço lá dentro, ele está em corte, né? Ou seja, é para você ver o lúmen. O lúmen é esse espaço lá dentro, onde vai ter algumas substâncias daqui a pouco. Tá bom, Chuchu? Outra coisa que eu percebo nesse slide é que o dictiossomo, complexo golgiense ou dictiossomo, ele tem uma chamada face cis e uma face trans. Então, normalmente, as vesículas brotam como chama, da extremidade, mas elas brotam vindo aqui para uma face que a gente chama de face trans. E a outra face é a face cis. Não é muito requerido isso, né? Eles não pedem tanto esses termos face cis e face trans, mas vai aparecer em algum desenho e eu cito aqui para você não estranhar quando você encontrar. Eu vou usar esses termos adiante, tá? Então vamos lá. Esse sim é um slidinho que você vai printar daqui a pouco. Por quê? Porque responde quais são cara, muitas funções do complexo golgiense. Uma delas é essa, é produzir uma vesícula chamada lisossomo, que a gente vai estudar a aula que vem.
O que faz essa vesícula lisossomo? Cara, aula que vem. Nossa, mas aula que vem. Por enquanto, você só tem que saber que o lisossomo vem do complexo golgiense. Tá, mas para você não ficar no vácuo, o lisossomo faz digestão intracelular. Só que não anota agora, não. Senão você vai achar que é o complexo que faz digestão intracelular. E é o lisossomo que vem do complexo. Certo? Então, na aula que vem, eu quero ver a atuação das vesículas conhecidas como lisossomos. Da onde vêm os lisossomos? Do complexo golgiense. Partiu. Outra função do complexo golgiense, ele faz carbo, mas ele não faz qualquer carboidrato, ele faz os polissacarídeos, como celulose, que é gigante, polissacarídeo. Ele faz carboidratos para células, Chuchu. Não vai falar que ele faz glicose, hein? Misericórdia, que isso não é um cloroplasto fazendo fotossíntese. Não, não, não. Ele pega uma glicose já prontinha, liga com a outra, com a outra, com a outra e faz um polissacarídeo cheio de glicose, por exemplo, chamado de celulose. Então, ele faz carboidratos gigantescos, polissacarídeos, como a famosa celulose. Outra função dele, Chuchu, ele pode, claro, armazenar substâncias, ele pode modificá-las e empacotá-las. Substâncias de que tipo? Calma, Chuchu, a gente vai ver tudo isso. Mas ele pode pegar, receber algumas substâncias, principalmente o que ele não faz na vida, que é o que ele não faz na vida? Proteína, né, gente? Ele não tem ribossomo nele. Então, principalmente substâncias pela sua face cisa aqui em cima, ó, ele pega as proteínas, empacota elas na forma de vesículas, ó, e manda para a célula. Modificar, processar substâncias e empacotá-las é uma especialidade, é empacotador. É o empacotador, Chuchu. Que mais? Horas. Ele forma lá na aula de mitose com o Caio, ele formou a lamela média no final da mitose, da divisão celular dos vegetais. Vamos relembrar isso hoje? Vamos. Primeiro estamos listando aqui as funções para depois começar a aprofundá-las, mas eu já sim me lembro, aqui pelo desenho que eu coloquei, olha ali, ó, que no final da divisão celular, quando duas células vegetais estão quase aparecendo já, ó, final da mitose, vem uma marcação chamada lamela média aqui, que eu vou relembrar hoje, e quem faz essa marcação chamada lamela média, onde será dividida aqui, ó, uma célula em duas, é ele, é o complexo golgiense. Mais uma... Érica, pode falar, por favor. perdão, eu não entendi o empacotamento. Eu vou explicar ainda, tá, Chuchu? Aqui é só uma lista primeiro, certo? E cada uma delas, como eu disse, será explicadinha ainda. Beleza. Tá bom? Então, ó, forma o acrossomo no espermatozoide. Então, o espermatozoide tem uma vesícula grandona lá na frentinha dele, que eu vou mostrar hoje ainda, chamada acrossomo. Da onde vem essa vesícula lá no espermatozoide, né? Essa vesícula acrossomo? Vem do CG. Então, aqui, como eu estou falando, olha lá no espermatozoide da fotinha, tem uma vesícula amarelinha ali em cima, ó, chamada acrossomo. Para que serve? Não sei ainda, gente, mas eu sei que vem lá do complexo de Golgi, desse espermatozoide. Tudo bem? Então, cada questãozinha dessa aqui, cada função dessa será explorada. A principal função, Érica, são muitas funções. E se eu tivesse que guardar só uma, a principal? Ah, principal, boa. Tá aqui embaixo, ó. O complexo de Golgi, ele é responsável por fazer a famosa secreção celular, que nós estudaremos em detalhe, tá bom, Chuchu? Você vai ter uma aula especial de secreção celular, que é a próxima aula. Rapaz, mas o que é secreção celular a grosso modo, mesmo antes de chegar à próxima aula? Bom, secreção celular é algo que o CG faz, grava isso. Mas o que é? Gravou que é o CG que faz? Gravei, tá. Ele pega o CG, cara, aquelas vesículas lá que ele brotou, que ele fez, certo? E manda para a célula, só que essas vesículas vão caminhando até a membrana da célula, se funde a membrana e coloca para fora, secreção, secreta. A substância que estava ali, para fora da célula. É todo um fenômeno com etapas que a gente vai aprender com cuidado, com acompanhamento de etapa por etapa, mas, a grosso modo, é secretar, é lançar. O CG, ele lança para fora da célula uma substância útil para o teu corpo. Por exemplo, o seu pâncreas. O pâncreas tem um monte de complexo de Golgi secretando para fora dele, lá para o sangue, então, o quê? Hormônio, insulina.
Então, se a ideia é, grava isso primeiro, mesmo sem saber detalhes do evento de secreção celular. Quando a célula quer secretar algo útil para fora dela, por exemplo, o hormônio que ela fez é útil, cara, ela fez para mandar lá pro dedão do pé, e ela tá no pâncreas. Vai pegar o hormônio via sanguínea e chegar lá no pé, mas só se essa célula secretar o hormônio dela, certo? Então, a partir de vesículas que se fundem à membrana plasmática, as substâncias são lançadas para fora da célula. Esse aqui é o print, o print que você vai fazer agora, Chuchu, para começar, a partir de hoje, não tudo hoje, calma, explorar cada pinguinho desse. Só para você ter uma ideia, a aula que vem, a próxima aula é praticamente a aula inteira de secreção celular, para você ter uma ideia, tá bom? Então, calma, tira um print dessa página aí, simbora, fui. Ó, o que eu estava falando para você bem en passant, bem a grosso modo, o que é secreção celular, apareceu aqui nesse desenho. Olha aqui o complexo de Golgi, ele tá aqui, ó, tá passando por ele a luzinha vermelha nossa, umas vesículas brotando dele, que se fundem à membrana, se junta a ela e coloca a substância de dentro dela para fora da célula. Secreção celular, ó, componentes secretados, aonde? No meio extracelular. Então, aqui você tem que gravar que complexo de Golgi, a principal função dele é essa, lançar para fora da célula substâncias úteis. Érica, pode falar, Chuchu. Tem a ver com a exocitose que tudo a gente a ver, ó, tanto tem tudo a ver que eu até voltei, ó. Exocitose é quando lança alguma substância aí para fora da célula. E se essa substância é útil, eu falo que é uma exocitose sim, e o que ocorreu aqui foi uma secreção. Agora, vamos supor que tivesse sido colocado aqui para fora, não é isso que o CG faz, tá? Mas uma vesícula qualquer tivesse colocado, se fundido assim também para fora, algo inútil, restos, aí seria uma defecação celular, uma exocitose do tipo plasmocitose. Então, o que você falou de exocitose é um termo geral para quando uma vesícula se funde à membrana dessa maneira e põe um treco para fora. Agora, se o treco é bom, eu vou chamar isso de secreção. Se não é, é uma plasmocitose. É uma defecação celular. Tudo bem? Entendeu, Sim, obrigada. Continue perguntando, tá, Chuchu? Olha lá. Aqui também, a secreção celular. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui para vocês, Chuchu, porque eu acho que eu só falei que ia ser aula que vem, no fim é essa mesmo, ó. Eu confundi, Chuchu, a secreção está aqui sendo exaustivamente abordada a partir de agora, tá? É agora que a gente vê as etapas, né? Aula que vem não, aula que vem é lisossomo. Simbora? Então, esse fenômeno da secreção celular, portanto, ó, a gente vai ver sim em detalhes agora, tá, Chuchu? Vamos começar com ele, que ele é o mais importante, é verdade, Chuchu. Eu dei 500 vezes a mesma aula já essa semana. Essa sequência a gente mistura na cabeça, né? Então, vamos lá. O que eu tô vendo nesse desenho? Agora sim eu vou com calma. A secreção celular. Mas há etapas aí, eu tô confundindo, tem uns desenhos muito parecidos. Calma, ó. Então, vamos lá. O que eu conheço já da aula de hoje, eu sei que tá apontado aqui, tá, gente? Mas repara que eu tenho um retículo endoplasmático rugoso desenhado ali na tela. Eu sei que tá escrito aqui já, tá? Porém, eu já reconheço. Eu reconheço porque ele tem essas pintinhas do lado de fora dele aqui, que são os ribossomos apontados, ó, certo? Relação entre o retículo endoplasmático rugoso, né, granuloso, mas eu reconheço também aqui em cima, o CG. Opa, GG, né? Ficou GG. O João Jorge Jorge. O João Jorge Jorge. Ó, bonitinho. Foi. Certo, Chuchu? Reconheceu? Reconheci. Para que serve, então, o HER? Produção do quê? Não é de proteínas? Você viu hoje? Fi? E cadê essas proteínas tudo? As proteínas que ele faz, ele transporta também na forma de vesículas, então tá cheio de proteininha vermelha lá dentro. Então, essas proteíninhas aqui de dentro das vesículas, ó, que eles representaram por bolinhas, tá? Essas proteínas, elas serão agora sim, ó, empacotadas. O que seria empacotá-las? Ué, colocar elas dentro dessas vesículas aqui, empacotei ela, ó. Certo, Chuchu? Então,
Ó, as proteíninhas tudo vermelhinha empacotada dentro de vesícula. Então, simplesmente empacotamento, Chuchu, que vocês me perguntaram, é quando o CG pega as proteínas do HER, porque ele não faz? Não. Quem faz proteína, misericórdia, quem tem ribossomo, é o HER, certo? Ele pega essas proteínas e empacota elas, coloca elas dentro, então, dessas bolsinhas, dessas vesículas. Tudo bem, Chuchu? Tudo bem. E depois que ele empacotou, ele fez esse empacotamento, essas vesículas, elas se direcionam lá para a membrana, porque elas vão se fundir para secretar as proteínas lá para fora. As substâncias proteicas aqui fora são diversas. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo? Eu já dei o exemplo. Insulina é um hormônio cheio de proteína que é lançado aqui para fora da célula para a corrente sanguínea levar a insulina para o corpo todo, se Deus quiser, dessa maneira. Então, exemplo, eu poderia ter aqui uma célula do pâncreas secretando no sangue o hormônio insulina, que é proteína. Mas foi ele que fez a insulina, as proteínas? Não, gente. Quem faz proteína é o HER. Ele só empacota as proteínas em vesículas que se fundem à membrana, exteriorizando, secretando. Certo? Então, primeiro foi o HER fazendo as proteínas, o CG recebendo-as, empacotando-as em vesículas, que se fundem à membrana e pronto. Só que agora, Chuchu, quando eu apago esse rabisco todo, posso apagar, né? Quando eu apago esse rabisco todo, ó, simbora. Você vê agora, numa nova telinha, cara, o que eu, nada mais, nada menos do que eu acabei de falar, ó. Ó, simbora. HER, reconheci, fazendo proteína. Tá escrito aqui em cima, certo? As flechinhas, ó, ele manda também através de vesículas, ele manda essas proteínas para o complexo de Golgi, empacotá-las em forma de vesículas de secreção, porque você concorda que essas vesículas aqui, ó, elas não são de secreção? Essas que vieram do CG é que são de secreção, ou seja, que se fundem à membrana, para o meio extracelular receber essas substâncias secretadas. Certo, Chu? Então, aqui embaixo, ó, fluxo de material. Agora, nada impede, olha que legal, gente, nada impede do complexo de Golgi fazer carboidrato, você lembra que ele faz, né? Hoje eu disse, fazer carboidrato, juntar com as proteínas que ele recebe do HER e lançar, secretar aqui fora da célula uma substância glicoproteica. Uma glicoproteína. Junta carboidrato com proteína, vira uma glicoproteína. Exemplo, muco. Tem várias celulinhas nossas, Chuchu, que produzem muco aqui fora. Elas têm que ter um muco aqui fora. E aí o que acontece? Esse muco veio aqui para fora dessa maneira. Ele é feito de glicoproteína, de carboidrato e de proteína. Carboidrato que o CG fez e proteína que o HER fez. Certo, Chuchu? Então, aqui, o que geralmente sai, a base é proteína. Ou tem proteína e carboidrato, mas quase sempre tem, mano, proteína ali na composição do que foi secretado. Há essa bonita relação com o HER, portanto. Tá ali, ó, processamento de proteínas. Ele pode, portanto, o complexo de Golgi não fazê-las, ele não produz, hein? Ele processa. A estrutura espacial que ela tem, final, ela adquire lá dentro do CG. Mas quem fez a pro? O HER, certo? Eu tô repetindo porque você precisa muito saber que não é o CG que faz proteína. Ele pode combiná-la com carboidrato, formando carbo ou glicoproteínas, como eu disse, ó, certo? Ô, Eric, Pode falar, Chuchu. essas proteínas são passadas através de vesícula? Isso, ó, as vesículas aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Aqui, ó, tá vendo? Do HER, passada para ele através de vesícula, sim. E na hora de sair também é por vesícula. Isso, você está falando uma coisa que me ajuda muito nessa sequência, que é justamente isso aqui, ó. Essas vesículas que vêm do CG são as vesículas de secreção, que vão se fundir. Aquelas do HER não, né? Aquelas do HER não são vesículas de secreção, são simplesmente, pura e simplesmente, você até vai esquecer delas, porque elas não são importantes. Vesículas que têm proteínas enviadas para o CG, acabou. É isso.
Ó, o que você tem que gravar. O que você tem que gravar é que o HER faz proteína, manda pro CG. Acabou. Por acaso vem por vesículas, tá, gente? Agora, essas vesículas que saem da face trans, que essa é a face cis do CG, tá? Essas vesículas que saem do CG, essas eu tenho que saber nome. Elas são chamadas de vesículas do quê? Adivinha? Exocitose, vesículas de secreção ou grãos de zimogênio. Zimógeno ou zimogênio. São elas, essas vesículinhas, não aquelas ali que ia esquecer delas. Tudo bem, Chuchu? Então, essas famosas vesículas de secreção aqui, ou grãos de zimogênio, são elas que se fundem à membrana finalmente, e que vieram do CG, dessa maneira, ó. A vesícula de exocitose, que é a vesícula de secreção, acabou. Olha lá, Chuchu, que bonitinha. Ela se funde à membrana, olha lá. E as proteínas que estavam dentro da vesícula conseguiram sair para fora dessa, caiu no teu sangue. Tchau. Aí, gracinha. Tá bom? Simbora, então? Olha, isso daqui deixa eu ver. Eu tirei de um exercício que não é o de vocês. O de vocês está para chegar, tá, Chuchu? Mas foi só para você perceber o seguinte. Essa célula aqui, que tá, vou circulada de preto aqui, gente, é uma célula, tá vendo só? Eu tenho que reconhecer, faz parte, gente, do teu treino, reconhecer uma célula que está fazendo secreção, mesmo que não venha escrito secreção, como tá ali. Mesmo que não venha escrito, cara, ó, concentração e empacotamento, vesícula de secreção, eu tenho que reconhecer. Eles falam assim, ó, assinale a alternativa onde tem uma célula desenhada, e vai estar cheio de célula desenhada na alternativa A, na B, na C tem outra célula desenhada, na D. Qual delas está fazendo secreção? E eu reconheço por quê? Porque está vindo um monte de vesícula de secreção se fundindo à membrana, ó, vesícula de exocitose, grãos de zimogênio, se preferir, lembra? E a substancinha sendo lançada para fora da célula. Tá bom, Chuchu? Então, você sim tem que reconhecer. Ó, retículo... aqui, lembrei. Isso aqui, de onde eu tirei. É o seguinte, ó. Esses gráficos, eles trabalham, às vezes, com gráficos. O seu exercício de sala, por exemplo, tem gráfico, mas não é esse, tá, Chuchu? Ao longo do tempo aqui, ó, o que a gente tá vendo? 5 minutos, 10 minutos, depois passou mais 15 minutos, certo? É o seguinte, ó, tá vendo aqui onde tá a entrada de aminoácidos? Aminoácidos radioativos eu dei para essa célula aqui, no laboratório, tá, Chuchu? Para quê? Para perseguir radioatividade, eu consigo detectar. Se nós conseguirmos detectar a radioatividade, eu posso perseguir a substância radioativa. Onde ela está na célula? Está aqui. Ah, não, veio mais para cá, a substância. Então, quando eu coloquei aminoácido radioativo aqui para dentro, eu começo a perseguir. Para onde eles estão indo? Então, os aminoácidos, primeiro, a radioatividade, eu consigo detectar ela nos HER aqui apontados, tá vendo? Por quê? Porque eles pegam esses aminoácidos marcados radioativamente para fazer o quê? Proteína, né, gente? Aminoácido, mais aminoácido, foi proteína. Então, agora a radioatividade tá aqui, ó, no HER. Aí, conforme passa o tempo, os minutos vão passando lá do gráfico, eu consigo ver que a radioatividade está no CG. Por quê? Porque ele pegou as proteínas radioativas para empacotar. Passa mais um tempo, Chuchu, adivinha onde está a radioatividade? Nas vesículas de secreção. Até que a radioatividade sai da célula. É a proteína saindo da célula. Olha que louco, cara! Isso é muito legal. E aí vem os exercícios sobre isso, ó. Então, ó, retículo endoplasmático, primeiro, é o que mais tinha radioatividade. Depois, o complexo de Golgi, certo? E por último, as vesículas de secreção, que mais tinha radioatividade, ou seja, aminoácidos radioativos que eu coloquei lá para dentro. Eles fizeram, só para concluir, eles fizeram, então, é isso que é para você perceber, tem caminho aqui, ó, de secreção. Pode falar. Então, nos exercícios, se aparecerem gráficos assim, eles vão perguntar, tipo, qual é cada um, tipo, Depende do exercício, tipo, o gráfico do exercício 3 da sua sala não tem a ver com tempo, né? Não. Mas sempre que for um exercício desse de radioatividade, aí marcando o aminoácido, o caminho é sempre esse, Chuchu, ó, HER,
CG, vesícula de secreção. Isso sim é um padrão, tá? Obrigada. Mas existem estilos de exercícios diferentes que usam gráfico, como o exercício 3 seu, ele usa gráfico, sim, mas ele não está falando de radioatividade. Mas tem um link aí que você vai perceber na hora de fazer, tá bom? Olha aqui, Chuchu, tudo que eu expliquei detalhadamente, a secreção celular, que no fim veio na aula de hoje mesmo, claro, era o CG hoje, eu coloquei aí passo a passo, 1, 2, 3 e 4. Quer dar uma fotinha aí, um printinho, gente? Olha lá, ó. Eu dei um outro exemplo, um exemplo aqui embaixo, ó, de célula que tem bastante complexo de Golgi fazendo secreção. Célula epitelial de uma glândula qualquer, secretando, como eu disse no pâncreas, por exemplo, insulina, hormônios, como a insulina. Então, a célula vai secretar hormônio, a célula vai secretar, vai pôr para fora dela hormônio, Chuchu, é uma glândula que está fazendo isso, tá? Ela faz dessa maneira. Pode passar? Mais um pouquinho, ó, isso aí tudo é o que eu te expliquei, certo? Aqui também, então isso sim é um exercício bem clássico, vem com o número 1, 2 e 3 para você explicar. O que é 1? O que é 2, pessoal? Descreva numa segunda fase do vestibular o que está acontecendo aqui em 1, 2 e 3. Né? Não vai estar escrito HER CG, mas você reconhece que o HER, o quê? Produziu proteína. O CG pegou essas proteínas já prontas e fez o seu processamento e empacotamento na forma de vesículas número 3, vesículas de secreção ou de exocitose, grãos desimogêneos, se preferir, que se fundem à membrana, finalmente exteriorizando aí uma substância. Por exemplo, mais um exemplo, olha aqui, Chuchu, eu já havia dado esse exemplo, mas olha o desenho, Chuchu, um monte de, que é uma glândula secretando hormônio aqui para fora, Chuchu. Olha aqui um monte de bola desenhada, mano, pra você reconhecer, é grão desimógeno isso aqui, vesícula de secreção. Já algumas fundidas aqui a membrana, tá vendo só? Então, por mais que não esteja tão com nitidez esse desenho, você ainda assim sabe que é uma célula fazendo secreção, você reconhece. Olha aqui de novo, cara. Ah, não. Agora sim, só mais um exemplo, porque o pâncreas, ele não faz só insulina. Olha a célula do pâncreas aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tô vendo. Essas vesículas de secreção, ó, elas podem conter enzimas para digestão. Então, pode ser que seja uma célula do pâncreas secretando hormônio insulina, mas pode ser, porque ele tem essa outra função, uma célula do pâncreas secretando enzimas digestivas que caem num ducto aqui, ó, caem num ducto e vão lá para o seu intestino para fazer digestão. Esse desenho aqui do lado, ó, que eu estou circulando agora, você não precisa se preocupar muito com ele, mas saiba que cada célula que eu estou aqui circulando agora de preto desse lado, ó agora vem para cá, ó, cada celulinha tá aqui, ó, do pâncreas secreta, outra. Aqui eu tinha feito uma só, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 celulinhas. Então, tá vendo um monte dessas celulinhas jogando aqui, nesse ducto, ó, enzimas digestivas. Para onde? Para o teu intestino. O pâncreas não faz só insulina para o sangue, ele faz também enzimas digestivas para o seu duodeno, para digerir comida. Mas, de qualquer forma, ele é especializado, o pâncreas, em secreção, seja de insulina para o sangue, seja de enzimas digestivas para o intestino. Ele tem bastante complexo de Golgi, né, Chuchu? Simbora, então? Ó, reconheci nas células todas, ó. Tá vendo de novo? Você viu que, agora sim, com essa minha insistência, ficar repetindo os detalhinhos, você memoriza. Todas as células desenhadas estão fazendo secreção. Todas. Eu reconheço isso. Tá bom? Tá. Mas o que é aquela vesícula que você falou que o CG faz também no espermatozoide? Boa pergunta. Nada mais é do que o seguinte, olha só, Chuchu, tá vendo o CG desenhado aqui? Tô. Olha outro CG desenhado ali, ó. Estão brotando vesículas dele que se fundem numa vesícula gigante, numa bolsa gigante chamada crossomo, e que fica bem aqui na frente do espermatozoide. O que você acha que tem aí, gente? Enzimas. Ele que faz, gente, desde quando o CG faz proteína, ele recebe do HER. Então, por mais que não esteja desenhado aqui HER, você sabe que tem que ter HER aí no espermatozoide fazendo proteína, enzima, que manda para o CG empacotar em vesícula
Só que agora, essas vesículas se fundem no espermatozoide, elas se fundem numa vesícula gigantesca aqui na frente, chamada acrossomo. Para quê? Só acho que é para promover a fecundação, né, gente? Porque imagina, o primeiro espermatozoide que conseguir, com suas enzimas do acrossomo, quebrar o invólucro do óvulo, vai ser o vencedor, não é mesmo? Aquele que vai de fato fecundar, como está acontecendo ali no gifzinho. Aqui, portanto, deixa eu mostrar para você o seguinte. Então, você está vendo um gameta feminino aqui, ó. O gameta feminino, no caso dos seres humanos, é um ovócito, né? Um ovócito secundário. É um gameta feminino, isso que interessa, ó. E aí, os espermatozoidinhos chegando, esse espermatozoide, na fase 1, 2, 3 e 4 aqui, que chegou, ele vai precisar romper uma baita barreira, uma zona pelúcida, uma corona radiata, não importa esses nomes das barreiras aqui nesse momento. Mas o óvulo está lá dentro, Chuchu, e há uma barreira a ser vencida em volta. Sim, uma parede, um invólucro. E aí as enzimas que estão ali na frente, vamos dar um zoom para ver? Vamos. As enzimas que estão aqui na frente, ó, no acrossomo, naquela vesícula, elas vão começar a romper esses invólucros para o espermatozoide conseguir lançar lá dentro quem? O núcleo, o material genético do papai, para fundir-se com o da mamãe e surgir você. Aqui embaixo a gente tem a fotinha, né? A microscopia eletrônica, assim, do óvulo, e os espermatozoides tentando fazer isso. E aqui também, e eu vejo que já tem um vencedor aqui, ó. Você tá vendo esse flagelo aqui apontado, ó? Já tá bem lá dentro, a cabeça do espermatozoide eu já não tô nem vendo mais, ó. Ele já tá conseguindo vencer a barreira, esse aí vai ser o vencedor, tá bom? Então, ali, a formação do acrossomo no espermatozoide ocorre, como eu disse, ó, quando os dictiossomos, lembra que eu posso chamar CG de dictiossomo? Quando os dictiossomos, o CG, eles lançam essas vesículas que se fundem. Dá uma olhada como elas estão se fundindo, ficando cada vez maiores até se transformar numa vesícula bem gigante chamada acrossomo, lá na frente. Então, a sua tarefa, Chuchu, é reconhecer os números aqui embaixo. Você viu que tem um espermatozoide desenhado? O que seria número 1, 2, 3, 4 e 5, gente? O 5 eu sei, gente, é o flagelo. Esse eu sei, ó. 5 é flagelo. 4 é a cabeça, chama cabeça mesmo, do espermatozoide. 1 é só uma peça intermediária entre cabeça e flagelo. Mas o que me interessa aqui são os números 2 e 3, cara. 3 na frente é o acrossomo e atrás é o quê? O núcleo com material genético do papai. 23 cromossomos aqui no núcleo número 2, ó. Na frente do núcleo fica quem vai abrir porteira, né? O acrossomo. Tá bom, Chuchu? Simbora? Bom, mais uma função do CG é construir a lamela média. Cara, dica, eu sei que são vários termos para você lembrar, mas eu te ajudo, calma. Toda vez que aparecer o termo lamela média, você já pensa, vegetal. Cadê o vegetal? Eu escrevi aqui, ó, vegetal. Lamela média, vegetal. Assim como apareceu o acrossomo, você fala o quê? Espermatozoide. Apareceu lamela média, vegetal. É algo que ocorre na mitose, na divisão celular vegetal. Na última etapa, chamada telófase, lembra de prometa, ana, telefonar? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Até logo! É a última etapa da mitose, gente. Na última etapa, telófase, olha o que ocorre. Uma marcação aqui, chamada de lamela média, para de fato dividir em duas células aquele citoplasma. Então, essa primeira camadinha de parede celular, chamada lamela média, quem produz ela? O CG, o complexo de Golgi. Então, ele faz dessa maneira, ó, ele vai secretando vesículas, que é a especialidade dele, e essas vesículas aí vão formando, aos poucos, essa marcação aqui final, que a gente chama de lamela média. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui para você, ó. Peraí, não, já é a última coisa, então vou fazer um desenho aqui para você, tá? Lá na mitose, bem que é rapidão, é a última coisa. Você viu que é a última coisa? Então, força, Chuchu.
Admiro muito vocês que ficam aí com esse poder de atenção até agora. Então, vamos lá. Quando é uma célula animal, o Caio mostrou para você que ela, no finalzinho, ela vai fazendo um movimento de citocinese de fora para dentro, meio que estrangulando assim, né, cara? Ó, de fora para dentro, uma citocinese que vai para o centro, né? Agora, no vegetal, ele comparou para você o que acontece. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque tem a punch, a membrana dura aqui em volta, celulósica, ó. Como é que vai fazer força de fora para dentro, um negócio rígido desse, gente? Como é que a citocinese vai ser centrípeta? Tem que ser centrífuga, tem que fugir do centro. Ó. Alguma coisa de fora para dentro vai acontecer, e não, desculpa, de dentro para fora, ó, de dentro para fora vai acontecer, e não de fora para dentro, como foi no animal, certo? E o que vai acontecer aqui? A formação da lamela média. Quem que faz isso? O CG. Então, ele vai depositando esses fragmoplastos, né, essas vesículas. Isso aqui não sou eu, viu, juro. Isso aqui é o programinha que tá me trolando. Ó, de fora para dentro, ele faz esse depósito, o CG, cara, formando aqui essa marcação que é a lamela média. Aí vem a construção da parede celular, certo? Célula, de fato, separadas 1 e 2 aqui, mitose, dividiu-se a célula. Mas a primeira porçãozinha ali da futura parede celular é uma chamada lamela média, que vem do CG. Tá bom, Chuchu? E lá ele falou, a citocinese animal, ela é feita de fora para dentro? Sim, então ela é centrípeta ou centrífuga? Centrípeta. Já essa citocinese aqui vegetal, ela é centrífuga, ela foge do centro. Tá bom? Então isso aqui foi bem rapidão, só para você relembrar uma revisão do outro setor, juntando na tua cabeça os dois setores. Volta lá, Chuchu. A nossa conclusão, e aí eu vou abrir para perguntas e você faz o exercício, é a seguinte: a nossa conclusão é que temos o retículo endoplasmático rugoso aqui no desenho, ó. Temos o liso. Temos o CG, que eu reconheço bem, tem até uma vesiculinha brotando dele aqui, ó, certo? E que para a secreção celular, lançar para fora da célula algo útil, há a participação do HER, fazendo proteínas, que ele CG empacota na forma de vesículas, que vão para fora aí, em direção à membrana, né? Colocando a substância para fora. Certinho, Chuchu? O 1 e o 2 dessa página eu já estou colocando aí porque eles são mais simplinhos, né? Não tem segredo, ó, eu já falo, viu, Maria Gabriela? Então, ó, o liso ali desintoxica, né? Quebra os álcool, né? Já o da Fulvestre aqui, ó, o CG ele não faz proteína, ele só recebe, mas também depois empacota e tal, né? Mas ele recebe, ó, proteínas feitas no HER. O 1 e o 2 eu sei que você não teve dificuldade, eu já coloquei aqui. Talvez a sua dificuldade seja em interpretar esse aqui, ó. Certo? Bom, você tem que perceber o seguinte, Chuchu. Eles queriam aí a palavra, se eu fosse você, eu colocaria isso aqui, ó. Grifa secreção lá no enunciado. Deixa eu baixar aqui para você ver. Opa, aqui, ó. Que bonitinho. Ah, desculpa, gente, deu uma risada horrorosa. Aqui, ó. Ai, que foi isso? Calma. Ah, ficou atrapalhada, gente. Calma. Oxa, mano. Ó, se eu fosse você, eu grifaria, eu mesma grifei no meu, essa palavrinha no enunciado do 3 do Enem aqui, ó. Ó, secreção. Já tá dando a baita dica. Se é secreção de substâncias comestíveis, que eu quero que essa alga faça, eu tenho aqui linhagem 1 de alga para fazer essas proteína comestível para mim. Eu tenho a alga 2, a alga da linhagem 3, a alga 4, microalgas, ó. Microalgas da linhagem 5 para secretar essa substância no laboratório para mim. Se eu quero que a alga secrete trecos para mim, trecos comestíveis, polímeros, substâncias feitas de várias proteínas, né, gente? Essa alga tem que ter muito nela o quê? Só acho que é CG, viu, gente? Então, a alga que o numerinho de CG aqui, ó, for maior, linhagem 1. 50 é maior que 40, que é maior que 35, que é maior que 20, que é maior que 15. 50 ganhou. Temos um vencedor, 50. Então, a alga que mais tiver complexo de Golgi vai ser a mais apta para secretar algo para mim no laboratório que eu estou querendo, polímeros comestíveis. Então, claro
que a resposta tá pequenininho aí, Chuchu, não sei se você tá enxergando, vou aumentar mais aqui. Então, a resposta é a letra A. Algas da linhagem 1 são as melhores para secretar alguma coisa nessa vida para mim, porque elas têm mais CG, ó, 50. Que a da linhagem 2 tem 40. A outra tem menos ainda, 35. Tudo bem, gente? Posso ir lá para o gabarito da aula anterior? Tudo bem? Tudo bem, né, Chuchu? Da aula anterior... Ô, Érica, eu não peguei a resposta da 1. Da 1 e da 2? Essa aqui, ó. É. Beleza, ó. Ah, tá certo. É Tá que certo? eu também, é que eu coloquei tudo A, daí eu fiquei tipo, Então 1A, 2A e 3A. Isso, tudo A. Agora que eu percebi também, Chuchu. Eita. Agora, da aula anterior, bora. Começa com 1 e 2 aqui, ó. Era do centríolo. Gente, tô colocando da aula anterior agora. A aula anterior é da página essa aí, 340. Ali, né? Posso ir para mais um, Maria Gabriela? O 3 e o 4? Pode, né? Aqui, ó. Opa! Foi. 3 e 4. Isso aqui é da aula anterior, gente, que foi pedido aí. Conferiu? Obrigada. Nada. Chuchu, fechou então, hein? Ó, só para você ter certeza, ó, tudo A, 1A, 2A, 3A. Belezinha? Então vamos parar de gravar aqui, senão fica muito comprido. Já ficou, né? Ah, oxe.